Impressionante como os esquerdistas, de um modo geral, gostam de conviver com o obscurantismo e com a negação da informação. Impressionante. Eles querem saber tudo da vida dos outros, mas querem e contam com isso com a mídia que ninguém saiba o que está acontecendo com eles. Por exemplo, o que aconteceu com o Zé Dirceu? O que foi? Foi pancada? Foi taco de beisebol? O que foi? Fala para nós. Por que a esquerda está se negando? Por que a mídia não está investigando? O que está acontecendo? O que aconteceu e o que está acontecendo com o Zé Dirceu? Afinal de contas, as enfermeiras são seguranças cubanas ou não? Ele está em estado vegetativo ou não? A situação dele é irreversível ou não? Claro que o PT precisa esconder a realidade. É óbvio que o PT precisa esconder a realidade. Porque Zé Dirceu é o mentor de toda essa facção criminosa que aí está no poder. E haverá, obviamente, uma disputa de poder muito grande, e haverá um vazio muito grande quando ele finalmente estiver no colo do capeta. Isso é óbvio. Todo mundo sabe que no momento em que o Zé for para o colo do capeta, aqui vai ser uma briga dos diabos, para saber quem vai ocupar esse espaço. Essa é uma questão básica. Mas eu pergunto o seguinte: por que a mídia, que se preocupou até com as peças, com as roupas íntimas da Michelle, por que essa mídia canalha, porca, ordinária, não está investigando? Quem pagou o tratamento médico dele? Quanto custou? Quais remédios que ele utilizou? Por quê? Porque esse tratamento assim tão dispar de uma realidade, essa ação com lupa permanente que eles faziam contra o Bolsonaro, e agora essa conivência, essa postura vergonhosa, é o mínimo que pode se dizer. Essa postura de conivência, de cumplicidade, de compadrio. É o silêncio, é a aliança dos criminosos. É a lei do silêncio da máfia. Os jornalistas receberam o beijo da morte da máfia. Se abrirem o bico, pá! Parece-me que foi isso. Afinal de contas, o que aconteceu com o Zé? Ele apanhou. Ele apanhou do próprio ou de terceiros. A pancada, pelo que dizem, tudo indica, foi com um taco de beisebol. Mas, afinal de contas, houve algum registro policial ou vai ficar mais ou menos que nem aquele episódio da Peppa Pig? Que toda Brasília sabe ou comenta o que aconteceu com sórdidos detalhes, mas que a mídia também tratou de blindar. Afinal de contas, eu gostaria de saber aonde está no jornalismo esse tratamento assim tão protecionista para com a esquerda. Eu sei que tem muita jornalista que deve favores sexuais para o Zé Dirceu. Aqui em Brasília, a discussão é saber quem traçou mais jornalistas, Zé Dirceu ou Fernando Henrique Cardoso. Mas isso é parte do que se comenta entre os jornalistas. O que a gente precisa entender e saber, e essa é a nossa real intenção, o que aconteceu com o Zé Dirceu? Qual é o verdadeiro estado? Por que o PT mantém em tal nível de segredo os dados relativos à sua deteriorada saúde, segundo os próprios petistas? E por qual razão a mídia não aprofunda essa questão? Será que a mídia está com medo? Eu acredito que seja, que algum parente do Zé tenha recebido dossiês contra os jornalistas também? Pode ter acontecido isso, hein? Esses jornalistas e essas jornalistas que foram cama, mesa e banho do Zé podem estar preocupadas em terem aspectos da sua vida revelados em dossiês e, portanto, optam pelo silêncio.
A verdade toda, pelo que eu consegui levantar, e eu entrei em contato com muitos dirigentes do PT. Não foi só com um ou dois, não. Entrei em contato com jornalistas da esquerda, de centro, conversei com muita gente. E em todos há a mesma confissão. O Zé é carta fora do baralho para a vida. Ele pode ficar em estado vegetativo, a exemplo, por exemplo, do que acontece com o Schumacher. Mas por que razão, então, meus amigos, a mídia não levanta, não aponta? Olha, está aqui o Zé, fotografado, entubado. Está aqui o Zé no caixão. Hoje, dia 15 de março, eu cheguei a receber a informação de que o Zé já foi cremado. Não, peraí. Então, meus amigos, a esquerda gosta de alimentar a desinformação e conta para a consecução do seu objetivo com o respaldo e com a patifaria participativa da mídia. E, na sua opinião, Zé Dirceu, o Daniel, o rei dos dossiês, já está no colo do capeta? Eu creio que a sociedade precisa saber, porque ele é uma das pessoas mais nefastas da história recente do Brasil. E nós, como sociedade, precisamos saber não só o que acontece com as pessoas de bem, mas também e principalmente com as pessoas que vivem no submundo. E o Zé é dessas figuras que só vive na penumbra e no submundo do crime, das relações criminosas e das relações nada republicanas.